Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula de alimentação consciente. Então, empurra os glúteos para baixo na cadeira, empurra as mãos para cima. Inspiro lá em cima, estico bem. E solto o ar, relaxando as mandíbulas, relaxando a testa, piscando algumas vezes para trazer bastante presença para esse momento, né? Nossas aulas de alimentação são curtinhas, então você respira oxigênio no cérebro e se prepara para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre proteínas. Mas antes vamos fazer aqui uma revisão do que eu passei a nossa estratégia, né? De ter um café da manhã bem baixo em carboidratos, um almoço também. E aí, a partir do lanche da tarde e do jantar, um pouco mais de espaço para carboidratos. Expliquei bem, né? Então, a ideia é quando o sol estiver no céu, você já associa, não é hora de ficar dando muito pico glicêmico, né? É mais hora de manter uma energia estável, de acompanhar o meu corpo nesse trabalho que ele está fazendo para eu ter energia durante o dia, né? E de noite aí já é mais tranquilo você ter uma queda glicêmica, já é hora de dormir. Então, estamos aí fazendo uma estratégia inteligente que vai favorecer muito também o seu corpo a se desintoxicar. Quando a gente usa essa estratégia, como eu falei na aula passada, a gente começa a entrar em cetogênese. O que era cetogênese? Quando o seu corpo começa a usar a gordura, os corpos cetônicos da gordura como combustível. Então eu trouxe esse gráfico que mostra, né, 5 sinais de que você está se adaptando às gorduras boas. Um é que você tem energia mais estável, né, que é o que a gente está estudando, que a gordura mantém uma energia estável, é a tora da fogueira, lembra que eu falei da fogueira? A gordura é como uma tora na fogueira, fica queimando durante bastante tempo. Diminui a compulsão, porque a gordura faz a gente se sentir mais saciado, mais saciada. Dá mais clareza para a mente, né? A gordura faz diversas funções no cérebro, faz diversas funções no equilíbrio hormonal do corpo. Então você vai ter mais clareza, mais foco. Imagino que principalmente de manhã você esteja sentindo esse momento do foco, da clareza. Maior resistência física para exercício e, se for necessário, se o seu corpo estiver precisando, quando a gente está em cetogênese, a gente queima a gordura que pode estar sobrando, né, se for o seu caso. Então, revisando também o tempo que leva, né? Bem importante você lembrar que entre 4 dias a 2 semanas leva um tempinho para o corpo entender esse novo combustível, e pode ser que tenha alguns sintomas que a gente viu também na aula passada. E é legal você entender também que dá para você acelerar esse processo. Quando você faz exercício, você força o seu corpo a queimar as reservas de glicogênio, que é o combustível do carboidrato. Quando ele vai queimando essas reservas, ele começa a procurar energia da fonte que tiver disponível. Por isso é muito importante que tenha bastante gordura boa disponível para ele transformar em energia, né? E a água também ajuda bastante nesse processo. Então, quando a gente começa a entrar em cetogênese, eu falei na aula passada, é normal sentir mais sede. Começa a ficar atento e atenta na sua sede, hidratar bem o seu corpo, fazer hidratação matinal, que a gente já falou também, para estimular esse processo, né? Em relação ao exercício, o yoga já vai ajudar bastante, mas você pode também fazer uma caminhada mais power walk, subir escada, pular, dar uns pulos, correr, se você gosta de correr, andar de bicicleta, tudo isso vai estimular o seu corpo a queimar esse excesso de glicogênio e ele começar a procurar o combustível dos corpos cetônicos. Então, cheguei nesse momento aqui, que é um dos que inspirou, né, quando eu descobri essas informações no livro A Dieta da Mente,
eu entendi, nossa, essa realmente é a maior distorção na alimentação moderna, né? Que ó, a gente tem os três macronutrientes da alimentação, né? Proteínas, carboidratos e gorduras. Coloquei a gordura em amarelo aqui, a gente lembrar da manteiga, do azeite de oliva, né? Essa cor bonita da gordura. E os nossos ancestrais, o que eles encontravam na natureza era praticamente toda a energia, as calorias vinham da gordura que eles encontravam no coco, que eles encontravam em nozes e castanhas, né? Que eles encontravam na carne de caça, que eles encontravam em algum ovo, que eles encontravam de alguma espécie. E 20% de proteínas. De vez em quando eles encontravam um carboidrato, alguma raiz espontânea, alguma fruta mais glicêmica, né? Mas era bem pouco mesmo, né? Os nossos ancestrais nunca aconteceu deles estarem andando numa floresta e encontrar um campo semeado de milho ou um campo semeado de trigo, né? Isso não existia. Então, nossa biologia, nosso sistema digestivo, o nosso microbioma, que são as bactérias, os micro-organismos que vivem no nosso tubo digestivo, eles se configuraram com essa alimentação, com essa proporção. A grande distorção que a gente está vivendo no ser humano moderno, né, não é nas proteínas. A proteína continua 20%. Agora, a gente quase que inverteu, né? Está comendo só 20% de gorduras e 60% de carboidrato. Eu diria até que esse aqui é um ser humano saudável, né? Porque a gente sabe que, principalmente nos países industrializados, isso pode chegar a 80%, 90% de carboidrato, né? Então, mais ou menos quando isso se popularizou, que foi na década de 50, 1950, tem uma história interessante de um presidente dos Estados Unidos que teve um ataque cardíaco, teve um ataque do coração, e começaram a demonizar as gorduras. Começou oficialmente a era do diet e do light. Aí todo mundo começou a comer um monte de carboidrato porque não comia mais gordura, não sentia mais saciedade, né? Começou a comer um monte de açúcar, um monte de farinha. E, ao mesmo tempo, na mesma época, começou a ter várias doenças crônicas que se transformaram em epidemias, principalmente diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, que é o Alzheimer, Parkinson, demência, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, obesidade. Então, todas essas doenças crônicas existiam em número muito menor até que a gente começou a comer carboidrato desenfreadamente, né? Então, por isso que eu escolho começar o nosso trabalho de alimentação revisando essa proporção, tentando se aproximar um pouco, né, de como o nosso corpo foi configurado durante toda a nossa evolução. E aí, o macronutriente que faltou a gente estudar são as proteínas. Então, como a gente viu lá, as proteínas a gente continua numa proporção legal, que é 20% das calorias vem das proteínas, mas é importante você saber, né, que principalmente atualmente a gente faz vários testes na nossa dieta. Muitas pessoas que começam uma dieta vegetariana talvez começam a comer menos proteína do que precisam, né? Vegano também e outras dietas, né? A mesma macrobiótica também é deficiente em proteínas. Você precisa de 1 grama de proteína por quilo do seu peso por dia, né? Então, eu peso 68, então preciso de 68 gramas de proteína por dia. Isso é importante, inclusive, para você sentir saciedade. Então, além das gorduras boas, você precisa estar consumindo um nível legal de proteínas para sentir o seu corpo saciado, para não ficar sentindo fome o tempo todo. Você vai ficar contando grama de
proteína de cada alimento? Não, não é isso que eu sugiro, porque é muito estresse. O que eu sugiro é você, dependendo do seu peso, incluir de 2 a 3 porções diárias dos alimentos mais proteicos. Tá? Com isso já é suficiente, você pode ficar tranquilo que suas proteínas, seu corpo está bem nutrido de proteínas. Então, aqui e na plataforma tem também uma tabela dos alimentos mais proteicos do reino vegetal e do reino animal. Então, eu também não tenho tanta preocupação em falar das proteínas, porque a gente já estudou a maioria desses alimentos nas gorduras boas. Então, todas as leguminosas, feijão, lentilha, amendoim, ervilha, são bem proteicas, ó. Lentilha, por exemplo, tem 26 gramas de proteína em cada 100 gramas de lentilha. Então, para uma pessoa que pesa 50 quilos, se comer 26, se comer 100 gramas de lentilha, já comeu metade do que ela precisa por dia. As sementes, que a gente já estudou também nas gorduras boas, ó, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim, a chia, a linhaça, todas têm também bastante proteína. As castanhas, que a gente já estudou em gorduras boas também, ó, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, são bem proteicas. Alguns cereais, a aveia, o arroz também tem proteína. E aqui nas proteínas animais, os queijos curados são bem proteicos, porque na verdade as bactérias que tem no queijo curado, elas vão digerindo a lactose, o açúcar do leite, e vão transformando em gorduras boas e proteínas. Os peixes, as proteínas animais, calma, vamos falar daqui a pouquinho das proteínas animais, né? Que é uma questão um pouco mais complexa. O ovo, né? O ovo tem 13 gramas, são 2 ovos. Então, em 2 ovos tem 13 gramas de proteína. O iogurte, o leite tem também um pouco de proteína. Tem alguns outros do reino vegetal que são bem proteicos, né? Então, o levedo de cerveja, espirulina e clorela, que são microalgas, o tofu. Os cogumelos não estão aqui, mas também tem um pouco de proteína. As folhas verdes escuras, que também não estão aqui, também tem proteína. Tá? Então, quer dizer, não precisa ficar contando proteína, porque além desses, que são os alimentos mais proteicos, todo alimento tem um pouquinho de proteína. Então, uma cenoura vai ter 3 gramas de proteína, uma alface vai ter 2, né? Você está vendo aqui que o arroz e a aveia têm proteína. Qualquer vegetal vai ter um pouquinho de proteína. E somando tudo que você come no seu dia, mais 2 ou 3 porções de alimentos bem proteicos, você garante o que você precisa. E aí vamos chegar nesse ponto que é bem importante, eu acho essencial a gente falar um pouco disso, né? Que hoje a gente está vivendo, né? Os animais também sempre estiveram muito ligados aos seres humanos na nossa evolução. Quando começou a ter grupos que começaram a adotar o vegetarianismo, começaram a fazer uma campanha que os produtos de origem animais não são tão nutritivos assim, né? Então, a gente ouviu falar que o leite não tinha proteína, não tinha nutrição, mas isso é mito. Na verdade, os produtos de origem animal são super nutritivos, tanto em gorduras boas quanto em proteínas. O tubo digestivo do ser humano foi evoluindo, né, para digerir. Pode parecer estranho de falar que um adulto toma leite de outra espécie, mas a gente tem um tubo digestivo que consegue digerir esse alimento e que consegue retirar nutrientes importantes dele. Então, por um lado, eu acho importante a gente desmistificar um pouco isso. Sim, os produtos animais são muito nutritivos. E, por outro lado, acho muito importante a gente falar da aberração que também começou a acontecer no século passado, que é a gente começar a confinar animais
que não tem nem espaço para caminhar, né? E achar que comer isso, seja um derivado, seja um leite, seja um ovo, ou mesmo a carne, a proteína do animal, a gente achar que comer isso pode trazer alguma coisa boa para o nosso corpo, né? Então, eu já ouvi falar que as pessoas que trabalham em granja, essas granjas de galinha confinada, elas não arriscam comer o que elas veem que está sendo produzido ali, né? Porque o animal realmente está num estado deplorável. É muito triste isso que a gente está vivendo. Eu acredito que no futuro vai ser estudado como uma grande loucura, assim como hoje a gente estuda o Holocausto do nazismo, né? Eu imagino que daqui a uns 50 anos ou menos, tomara, né? A gente vai olhar para isso e vai falar: nossa, o que essa galera estava imaginando de botar um monte de animal ali sem dignidade nenhuma, né? Então é um produto, por exemplo, um ovo de granja, né? Você já vê no cheiro dele, ele é um produto cheio de toxina, né? Aquilo não deveria ter o mesmo nome que um ovo de uma galinha criada solta, que toma sol, que come o que tem ali na terra, né? Ou mesmo o leite de uma vaca criada solta, que come capim, né? A vaca transforma a clorofila do capim junto com a vitamina do sol para fazer um alimento bem nutritivo que é o leite. Não tem comparação com uma vaca que está confinada sem tomar sol, sem se mexer. Na verdade, o que ela está dando não é leite, é pus, né? Por isso tem que jogar um monte de antibiótico e vender, para poder vender, né? Então, qual é para mim esse caminho do meio? Eu compro produtos animais, sim, eu como ovo, eu como queijo, como peixe, sempre procurando animais criados com dignidade. São, são alimentos nutritivos e, ao mesmo tempo, eu não estou patrocinando essa atrocidade, né, que a gente está fazendo com os animais atualmente. Então, acho muito importante você procurar o pequeno produtor, procurar aquele produtor que a vaca dele tem nome, as galinhas têm nome, né, que vai fazer toda a diferença na sua saúde, já biologicamente, já quimicamente, mas também por todo esse sofrimento que você vai estar deixando de comer, né, ao não comer produtos de animais confinados. Então, qual que é as nossas atividades dessa aula? Manter a glicemia estável, né? Você está entrando em cetogênese, então é importante manter. Incluir as fontes de proteína na alimentação, 1 grama por quilo de peso por dia. E fugir, essa é a minha sugestão, assim, ó, fugir de produto de animal confinado. Realmente, assim, a gente está estudando, né, o basta do estômago, então, vou dar um basta nessa história que não tem nenhum beneficiado nessa história, nem quem produz, nem quem vende, nem quem consome. A gente se vê na próxima aula. Um lindo dia para vocês.